Gostaria que pudessem abrir Lucas capítulo 4, 31 a 36, e nós gostaríamos de intitular hoje a nossa reflexão, a nossa mensagem, a autoridade do reino de Deus, o reino dos céus. Dependendo do trecho do evangelho, fala reino dos céus, reino de Deus. Nara fez uma descrição do reino de Deus que eu já queria estar lá, né? Mas, né, quando a gente está aqui, a gente tem que estar preparado. Aí eu lembrei de uma frase: não espere entrar no céu se o céu não estiver dentro de você. Não espere entrar no céu se o céu não estiver dentro de você. Aí também tem uma música que a PEC usa, que céu é quando tem Cristo na frente de eu. Então, tem toda a simbologia bastante simples e legal. Será que temos esse reino dentro de nós? Cristo Jesus veio aqui neste mundo para introduzir o reino. Tanto é que ele disse, é chegado o reino, é já chegado o reino, Reino de Deus, a vós. E o reino de Deus não está na aparência, mas dentro de nós. Então, será que realmente o reino de Deus, o céu, está dentro de nós? É uma pergunta que precisamos fazer. E quando o anjo avisou para Maria, foi dito que Jesus haveria de estabelecer o reino eterno, o reino que duraria para sempre. E também quando João Batista, assim como Jesus, eles disseram, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ali é interessante quando o João Batista, ele fala de Jesus, fala, eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, Lucas 3,16, ou aquele que vem após mim, foi antes de mim, já era primeiro do que eu. Então, na verdade, essa consciência de que na verdade, um reino pré-existente, é um reino eterno. E Jesus veio para introduzir ou estabelecer esse reino. Aí, fazendo a leitura aqui, nós podemos ver no capítulo 4 de Lucas, versículo 31 e 32, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E versículo 32, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então, primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer, hoje nós vamos fazer duas perguntas e tentar responder essas perguntas. Será que conhecemos a autoridade que a palavra de Deus tem? Ou será que reconhecemos a autoridade que a palavra de Deus tem? E isso que nós precisamos valorizar, avaliar, na verdade. Se realmente eu reconheço a autoridade da palavra de Deus, a minha forma de lidar com a palavra de Deus não seria leviana. Eu levaria muito a sério. Se eu reconheço que a palavra de Deus tem a autoridade, como ela tem, na verdade, não é nem a questão de dúvida, mas, na verdade, se eu conheço essa autoridade, e se realmente, eu tenho dado devido valor na palavra de Deus, a autoridade de Deus, que é acima de tudo e todos, antes de tudo e todos, e eterna, imutável, inabalável, permanece para sempre, que se cumpre com o próprio poder, tem o poder, a palavra de Deus tem o poder em si, em se cumprir, porque toda a palavra de Deus vai se cumprir. Então, se a gente vê essa palavra, nós vemos em João, por exemplo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Em português tem esse verbo, a palavra verbo, né, o logos traduzido como verbo. Em inglês está escrito como palavra, assim como em japonês, né? Mas em português tem essa palavra verbo, que na verdade o verbo tá a ação, né? Na língua tem a vida em si, né? Então por isso que o verbo foi traduzido verbo em português. No NVI está escrito palavra. Né? E por essa palavra, todas as coisas foram feitas. Né? Com uma palavra, e disse Deus, e todas as coisas foram indo feitas. Né? Como está escrito em Salmos 33:6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Então, pela palavra do Senhor foram feitos todos os céus e todo o exército deles. Então, a gente vê que a palavra de Deus tem tanto poder, tem tanta autoridade, né? Como também em Hebreus 11:3 está escrito, pela palavra entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. E pela palavra, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. Então, a gente vê essa autoridade da palavra de Deus, que vemos o poder em si, né? Ele fala com autoridade e na sua palavra tem o poder de gerar, de criar, de manifestar o seu poder através da sua palavra, né? Então, acontece tudo que ele deseja que aconteça com a sua palavra, faz as coisas acontecerem. É isso que está dizendo, né? Então, tem o poder criativo, né? Também está escrito tem o poder sustentativo. Ele sustenta todo o universo com uma palavra. Né? Isso está escrito em Hebreus 1:3, que tem o poder sustentativo. Né? Ou também, acho que não precisa abrir tudo, que acho que vai ser muito, né, complicado, só vou falar, tem o poder de cumprimento, toda a palavra de Deus há de se cumprir, se alguém desejar, eu posso até passar, tem poder de permanecer para sempre, incorruptível, inabalável, imutável, dura para sempre, né? As ervas, tudo vai passar, os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus há de permanecer para sempre. Também tem o poder de personificar, de se encarnar. O verbo se encarnou, né? E se fez vida como homem, né? Em japonês está escrito se fez homem. Tem o poder de vida, tem luz, né? Ilumina, tem o poder libertador, é a verdade, tem o poder de santificar e purificar, tem o poder de recriar, né? De criar e recriar, gerar. Somos gerados pela palavra incorruptível de Deus, né? Aí, vemos esse poder de Deus sendo manifestado através da sua palavra, porque realmente tem a autoridade, a palavra de Deus tem autoridade na sua essência, é a própria pessoa de Deus manifestando, agindo através do seu poder, que é diferente dos ensinamentos dos escribas, fariseus, doutores da lei, né? Porque esses ensinavam tradições de homens, dos anciãos, né? E tudo aquilo que o homem refere-se a homem, é falho, é passageiro, se desfaz, mas tudo o que se refere a Deus é inabalável, eterno, imutável. E não somente vemos que a palavra do homem é tão falho que não devemos confiar, né? Uma pessoa até promete com maior assim, sinceridade, com melhor intenção possível, mas de alguma forma se sente limitado, né? Está fora do controle. Né? Ai, filho, quando você, no Natal, eu vou te dar bicicleta. Né? O pai fala com maior assim, desejo de realmente realizar. Aí a sua palavra não tem poder, de repente vem crise, não tem dinheiro para comprar bicicleta, e assim vai, né? Então, realmente, maldito o homem que confia no homem, não dá para confiar
totalmente na palavra do homem, por mais sincero, por melhores intenções que queiram falar, né? Aí a gente vê o filho, você mentiu, né? Não é que ele mentiu, né? É que não conseguiu cumprir, né? Então, nós podemos ver que esses homens com autoridade usavam as palavras, os fariseus, doutores da lei, os escribas, usavam suas palavras, seus ensinamentos, seus mandamentos, tradições, tudo, né, no legalismo, exigindo que ensinavam e exigiam que se cumprissem. Então, era como se fosse um fardo pesado, difícil de suportar, né, que as pessoas não aguentavam, sentiam oprimidos, sobrecarregados, né, cansados, porque tentavam cumprir com seu próprio esforço e não conseguiam. Né? Tem outro extremo, que é aquelas pessoas que sentem que conseguem cumprir, é um baita de orgulhoso metido, né? Que Jesus também chama a atenção, né? Mas vemos que a palavra de Jesus tem autoridade, porque não é oprimente, não é ficar exigindo, né? Sobrecarregando, mas não é legalismo. Mas a palavra de Jesus tem autoridade porque é libertadora. A palavra de Jesus é libertadora. Né? Não é autojustificação, tentando se justificar pelo cumprimento da palavra com seu próprio esforço, mas, na verdade, é a justiça que excede aos escribas, aos fariseus, porque não é justiça, autojustificação, não é o homem tentando se justificar, tentando cumprir segundo a palavra, a lei, né? Mas é a justiça de Deus que excede, a palavra de Deus é a justiça de Deus que excede de toda a justiça do homem, porque traz perdão, traz libertação, alivia, é cheio de misericórdia e compaixão, né? Então a gente vê ali que a palavra de Deus é realmente uma palavra, a palavra de Jesus, né? Nesse caso aqui, é realmente cheio de autoridade, porque traz a libertação, né? Que ele pode, em uma palavra, perdoar. Está né, um pouquinho adiante em Lucas 5, 21, 23, onde, né, Jesus está diante do paralítico. Acho que será que é o Rick ou Alex trouxeram já essa mensagem, né? E eles começaram a discutir, nossa, o que é esse negócio de falar que perdoa os pecados? É só Deus que pode perdoar os pecados. E verdadeiramente, Jesus pode perdoar. A palavra dele tem poder, tem autoridade, ele pode perdoar, assim como ele pode curar. A sua palavra tem poder, porque ele mesmo pagou o preço para nos perdoar. Né, morrendo na cruz por nós, intercedendo por nós na cruz. Pai, perdoa-lhes, pagando o salário do pecado, que é a morte, o castigo, a condenação. Então, Jesus tem autoridade na sua palavra quando diz, eu te perdoo, né? Aí vamos, então, fazer a segunda pergunta, né? Então, primeiro, será que eu reconheço que a palavra de Deus tem autoridade? Agora a pergunta é mais pessoal. Será que a palavra de Deus tem autoridade na minha vida? Essa é a segunda pergunta. Aqui a gente pode ver que eles admiraram da doutrina, né, da sua palavra, que era com autoridade. Né? Não basta apenas admirar. Né? Não basta a gente ficar apenas emocionado, empolgado, não adianta apenas gostar, achar legal, não adianta, não vai fazer nenhuma diferença na nossa vida pessoal. Né? Tem que ser muito mais do que admirar. Nós precisamos apropriar pela fé, permitir que a palavra de Deus tenha autoridade sobre a minha vida, né? Para ele poder agir e manifestar, operar transformação com seu poder.
Precisamos pedir para que essa palavra cheia de autoridade venha a ter autoridade na minha vida, né? Operar na minha vida. E para isso que nós precisamos realmente pedir para Deus, né? Muitas vezes, na verdade, buscamos a Deus que Ele manifeste o seu poder libertador, que cure, que opere milagres, que traga soluções, que me dê sucesso, prosperidade. Não que Deus não queira, né? Mas a gente pede tudo isso, mas a gente não permite que Deus tenha autoridade nas nossas vidas. Né? É como se o filho buscasse, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, pai, me leva para isso, né? Me faz aquilo, tal, pede, 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 né? Mas não obedece ao pai, não respeita o pai, responde ao pai. Então, você não está reconhecendo a autoridade do pai. Né? Então, quando Jesus ensina o Pai Nosso, que estás nos céus, né? Seja santificado o teu nome, venha o teu reino. É exatamente permitir que Deus tenha total autoridade na minha vida. Se eu não tenho reino de Deus dentro de mim, eu não posso entrar no reino de Deus, que a Nara disse, né? No primeiro louvor. Venha o teu reino. Em Lucas 11:2 só está escrito, venha o teu reino. Mas no Mateus está escrito, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como bem ilustra a seguir o problema da autoridade, né? A questão da autoridade, né, que é manifestada aqui da palavra de Deus, de Jesus, nós vemos logo em seguida um problema espiritual. Olha só a reação que aconteceu no versículo 33 e 34. Né? Lucas 4, 33 e 34. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Na verdade, ele ficou meio perturbado, né? Então, vemos ali, olha só, de repente eu posso falhar em reconhecer a autoridade da palavra de Jesus. Mas olha quem fica perturbado com a autoridade da palavra de Jesus. É o próprio demônio. Dá para entender aqui o quanto que realmente a questão é espiritual, né? Essa autoridade espiritual que a palavra de Deus tem, e nós vemos essa reação que os demônios estão tendo em relação, diante da autoridade da palavra de Jesus. Né? E como está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 2 e 3, nós podemos ver que, na verdade, tem sim esse espírito que opera, aqui bem no fim, o espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Né? Então, vemos aqui a questão muito sensível, muito sensível. E no versículo 3 está escrito sobre aquele que faz a vontade da carne e dos pensamentos. Né? Então, são duas coisas, não reconhece o reino de Deus e não quer fazer a vontade de Deus, mas quer fazer a própria vontade. E foi exatamente isso que esses espíritos malignos, demônios, né, eles pegaram exatamente essa questão, né? Por quê? O Satanás, demônio, o diabo, né? A gente não vai estudar sobre isso hoje, as diferenças, mas assim, eles eram um terço do exército celestial, que na verdade se rebelou contra a autoridade de Deus, né? E foi eles que conduziram, na forma de Satanás, a serpente, conduziu o homem também a pecar contra a autoridade de Deus.
né? Ele deu a falsa ideia, ele falou fake news, a mentira, né? Ai, larga a mão, esse negócio de obedecer a Deus, nossa, é dureza isso. Olha, é melhor você ter liberdade, tenha liberdade, faça a sua própria vontade, né? Caiu direitinho. Foi contra a autoridade de Deus e fez a vontade da carne. Satanás conseguiu induzir, seduzir o homem para ir contra a autoridade de Deus, levando a desobedecer. E o que é essa desobediência, né? Essa desobediência, porque tem gente que fala assim, mas eu não sou pecador, né? E, na verdade, essa desobediência pode ser algo muito lícito, não tem nada de errado em si, mas não é vontade de Deus, é a própria vontade. Né? É contra a vontade de Deus. Né? E a gente quer acreditar que a liberdade está em fazer a própria vontade. Né? E a gente vai contra a vontade de Deus. Aí o que acontece? Quando a gente desobedece, fazendo a própria vontade. Por isso que tem aquela oração no Pai Nosso, na parte, não me induzas, não deixes cair em tentação. Né? O que isso significa? O que é que Satanás quer tentar para cada um de nós? Assim como tentou Jesus, né? A questão é o reino, a questão é o poder, a questão é a autoridade, né? E o que o Satanás quer fazer? Que a gente não faça a vontade de Deus, mas a nossa própria vontade. Quem que põe lenha para a nossa própria vontade? Todos os marketing, as publicidades, tá nesse único jogo, né? Para alimentar a minha vontade. Nossa, que vontade de ter aquele carro. Ai, que vontade de ter aquele vestido. Ai, que vontade de ter, né? Assim, nós vemos ali que o Satanás quer nos tentar para que nós façamos a nossa própria vontade. Essa é a tentação, né? É ir contra a autoridade de Deus. É isso. Aí o que acontece quando nós não fazemos a vontade de Deus e desobedecemos? Quem que está atrás disso? Olha como Satanás é sacana, né? Olha só, não é? Ele toma domínio sobre as nossas vidas. É isso. Portanto, não é brincadeira, a questão é a autoridade. Eu entrego a autoridade para Satanás. Eu ouço a ele. Faça a sua vontade. É mesmo, né? Do que fazer vontade de Deus? Eu quero fazer a minha vontade, eu quero liberdade. Que engano, não é liberdade. É estar debaixo do domínio, da autoridade de Satanás. É isso que está escrito, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós precisamos conscientizar disso, né? Conscientizar de que, na verdade, né, como na oração, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. O mal é o diabo, né? O diabo vem dominar. Quando eu ouço a ele e eu faço a minha vontade, porque ele é o rei deste mundo, o príncipe deste mundo, né? E é tão atraente fazer minha vontade, né? E ali, em nome da liberdade falsa, eu acabo sendo dominado pela autoridade do mal, de Satanás. É isso que acontece. E a gente cai bonitinho nisso, todos nós. Né? Como está escrito em Isaías 53, que todos nós, como ovelhas, estávamos desgarrados, andando no próprio caminho, andando na própria vontade. Isso que é tentação. Ele tentou Jesus também. Né? Ele tentou Jesus também.
querendo fazê-lo desviar da vontade de Deus para fazer, né, para fugir da vontade de Deus. Aí Jesus colocou bem claro, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? Então nós podemos entender aqui que Deus, desde o começo, quando fez o homem à sua imagem, né, ele fez para que nós pudéssemos acatar a vontade de Deus e viver a liberdade fazendo a vontade de Deus. Né? Ele, quando fez o paraíso, o Éden, o jardim do Éden, colocou o homem, o que ele diz? De toda árvore comerás livremente. Fazer a vontade de Deus é algo mais glorioso, sublime. Né? Poder realmente estar debaixo da sua autoridade é gozar liberdade. E só Deus falou, mas, porque tinha a questão do livre-arbítrio, né? E a questão era, realmente, você irá obedecer com livre vontade, né? Com a sua, você vai submeter a sua vontade à minha vontade. Esse era o teste que Deus tinha colocado ao homem. Ele não nos fez robô. Né? Sim, Deus, tenha total autoridade na minha vida. Eu quero fazer a sua vontade. E a autoridade é algo tão fantástico, porque debaixo da autoridade dele nós temos proteção, nós temos provisão, nós temos tudo, não é? Porque ele fala, tudo que é meu é teu. Nós podemos gozar da abundância, né? Livremente, gozar a liberdade. Deus não nos subjuga. Ele vai fazer a gente gozar da liberdade. Mas a gente caiu bonitinho na mentira, na prova que Satanás fez. E nós somos a geração desse Adão que caiu e se tornou, né, desobedeceu, e nós somos filhos da desobediência, todos nós. Né? E todos nós estamos debaixo desse espírito, né? Sem ter a salvação. E Cristo Jesus foi exatamente nos salvar desse espírito que nos domina, em todos nós, filhos da desobediência. Então, nós podemos ver no versículo 35, e Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. Jesus veio exatamente para isso. Como está escrito em Romanos 6,16, não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Né? Então, nós somos servos daquele que nós obedecemos. Como o homem, Adão, obedeceu a Satanás, se tornou servo do pecado. Né? Mas Deus já tinha dito, se você comer da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veio a morte por causa do pecado, por causa da desobediência. Mas o que Jesus veio fazer é exatamente isso. Ele veio porque nós não temos força, amados. Né? Nós não temos força para enfrentar a Satanás. Não temos. Eles são muito mais poderosos. Nós estamos aprendendo exatamente, na semana passada vimos, não é? Sobre se a gente acredita nos demônios. Demônios existem sim, né? E eles terem poder. Nós todos estamos debaixo desse poder porque nós pecamos, desobedecemos. E esse espírito opera em todos os filhos da desobediência. Mas será que queremos continuar assim? Jesus não quis que a gente continuasse para pagar o salário do pecado, que é a morte. Ele veio e enfrentou
a esses demônios, a esse demônio: cala-te e sai dele. Cala-te, para de ficar tentando. Cada um de nós. Sai. O que era? Ele enfrentou aos demônios com a sua autoridade, que é maior do que a autoridade dos demônios. Ele veio nos libertar. Nós que estávamos servos do pecado e da morte, o morte estava imperando sobre nós, o diabo tendo total autoridade sobre as nossas vidas e brincando como se fosse marionete com a gente, porque estamos mortos no pecado e nas ofensas, então Satanás fica brincando com a gente. Isso, faz essa vontade, isso, e faz aquela cena quando a sua vontade não é feita. Será que a gente já fez isso? Será que a gente já fez algumas cenas escandalosas porque a minha vontade não passou? Mas quem que está atrás? Ele está brincando com a gente como marionete. O espírito que opera nos filhos da desobediência. Mas, amados irmãos, Jesus veio nos libertar. Não é maravilhoso isso? Ele tem poder sobre o poder dos demônios, que veio nos subjugar com a sua autoridade fake, porque quem devia ter autoridade nas nossas vidas não é. Deus não nos fez para que ele tivesse autoridade sobre nós, mas que venha o teu reino, que ele venha a fazer. Mas para isso Jesus veio nos libertar, desse poder satânico maligno. Ele veio com seu poder enfrentar e fazer a sua obra lá na cruz, e o demônio foi derrotado. Os nossos pecados perdoados pelo precioso sangue de Jesus. Ele venceu o pecado, a Satanás, a morte, e venceu tudo. Então podemos ver aqui, e Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros dizendo: que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder. E eles saem. Eles ficam estremecidos diante da presença de Jesus. A sua palavra, sim, tem poder. Cala-te, Cala-te e sai dele. Jesus quer dar essa libertação, como nós fizemos o estudo em Lucas 4:18, que ele veio nos libertar, não é? Dar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Isso que é evangelho, porque todos nós estávamos oprimidos, servos do pecado. O diabo brincando à vontade com a gente, brincando como se a gente fosse marionete. Faz essa vontade, isso, faz essa vontade, Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Jesus veio nos libertar do mal, do maligno que opera neste mundo, desses espíritos malignos, espíritos demoníacos, que faz realmente inferno à vida, não é? Conviver com gente egoísta, que só quer passar a sua própria vontade, faz do inferno a nossa vida, não é? Mas a própria pessoa é miserável, porque nunca é satisfeito, porque está sobre o subjugo de Satanás. Mas, graças a Deus, amados irmãos, Jesus veio nos libertar. Nós somos livres em Cristo Jesus. Ele já enfrentou ao demônio. Ele deseja nos libertar. E Satanás, com certeza, estremecidos, ele vai embora. Ele vai embora. Ele sabe a palavra do poder que Jesus tem, o nome de Jesus tem. Em nome de Jesus, sai. Ele vai embora.
ele vai embora estremecido, porque a palavra de Deus tem autoridade sobre os demônios. Né? E quando realmente nós nos sujeitamos, né, como está escrito em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é isso? Reconhecer a sua autoridade. Sim, Deus, tenha autoridade na minha vida. Venha o teu reino. Eu quero que o Senhor tome conta de todo o meu ser. Não seja mais eu, a minha vontade, o meu querer, mas a tua vontade seja feita. O Senhor tenha autoridade sobre minha vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando realmente dizemos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, temos poder para resistir ao diabo. Ele vai fugir. Então, não é brincadeira, sabe? Porque tem um trecho em Atos que uma pessoa meio que imitou ao Paulo, né? E começou lá, em nome de Jesus, né? Sai. Aí sai, diabo, né? Aí o homem virou e falou assim, olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas você quem é? Né? Então, nós não podemos brincar com isso. Mas, com certeza, amados irmãos, nós precisamos deixar muito claro dentro de nós, será que a palavra de Deus tem autoridade na minha vida? Cala-te, sai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A gente tem já o poder para resistir ao diabo. Ele fugirá de vós. Então, nós gostaríamos de verdadeiramente reconhecer a autoridade da palavra de Deus nas nossas vidas, da sua vontade nas nossas vidas, e viver uma vida contínua, né, debaixo da sua autoridade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Né? E com certeza, quem está em nós, né, se realmente o reino de Deus é estabelecido em nós, e Deus está habitando em nós, Cristo está em nós, quem está em nós é maior do que está no mundo. E essa certeza é muito confortante, não é? Tão confortante, porque ele vai continuar nos tentando até o último dia da nossa vida. Faz essa vontade, dia e noite, 24 horas, né? Mas eu posso me sujeitar a Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Aí, como Maria, cumpra-se em mim a tua vontade, a tua palavra. Esse foi o passo em que Cristo Jesus foi concebido na Maria. Da mesma forma, Deus pode estabelecer o seu reino dentro de nós, o seu reino eterno, para que realmente, quando ele vier, nós também possamos entrar no reino dos céus, né? No Mateus capítulo 7, está escrito que nem todos aqueles dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, né? Aquele que realmente reconhece a autoridade e realmente vive debaixo dessa autoridade é o que entra no reino dos céus. Que nós possamos estar prontos para realmente poder gozar essa liberdade, esse poder operando livremente em nós, a sua autoridade absoluta podendo agir nas nossas vidas. Nossa, sabe, eu fico pensando, se realmente nós permitirmos isso, ninguém mais segura a gente, não é verdade? Viver com a autoridade de Deus nas nossas vidas, ninguém mais vai poder segurar.
que a Igreja de Piedade possa conhecer essa autoridade, viver essa autoridade, e realmente ele seja engrandecido e glorificado, né? Seu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ter esse momento de oração. Pai Celeste, nós agradecemos que o Senhor deseja que nós vivamos debaixo dessa autoridade infinita, ilimitada, imutável, infalível em nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós não queremos estar debaixo do jugo, subjugo dos espíritos malignos. Nós não queremos, Senhor. Obrigada, Jesus, que o Senhor veio nos libertar, o Senhor veio nos perdoar da nossa desobediência, dos nossos pecados, para realmente nos fazer uma nova criatura, totalmente libertado de todos os poderes malignos, para viver a liberdade da sua autoridade nas nossas vidas. Te agradecemos. Ajude a gente a poder conhecer cada vez mais a autoridade da tua palavra nas nossas vidas pessoais. Que a sua autoridade seja exercida nas nossas vidas, operando milagres, operando maravilhas, transformações tão necessárias em nós. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.